Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Podcast Clube M Brasil. Esse é o episódio 11º e hoje uma edição especial, porque eu não tenho meu amigo Diegão como host, e sim como convidado. Seja muito bem-vindo, Diego Correia. Muito obrigado, cara. É uma honra estar aqui e desse lado agora vai ser diferente, né? Você é entrevistado pela máquina milionária. Obrigado pelo convite. Vamos pra cima. Obrigado pelo milionário, eu adoro. Apresentando o Diegão para vocês. Vamos lá, meus amigos. Luiz Diego Correia, pós-graduado em neurociência pelo Albert Einstein em São Paulo, e ele possui mais de 20 formações em métodos como PNL, logoterapia, hipnose. Logoterapia, cara? O que é logoterapia? Já vou falar sobre isso. Hipnose, TCC. Atualmente atua como treinador comportamental, sistêmico e palestrante, mentor e terapeuta. Diegão é o criador da imersão Metamorfose, nós vamos falar bastante sobre isso também. Um programa que transforma vidas por meio do autodesenvolvimento. Seja muito bem-vindo, Diegão. Fala mais alguma coisa sobre você que eu não li aqui no teu currículo. Cara, acho que você falou já boa parte aí, mas até trazendo ali que você comentou, né, sobre logoterapia. A gente vai entrar daqui a pouco em um pouquinho mais sobre cada função, mas a logoterapia, de forma simples, já trazendo, é algo que faz você olhar para o futuro, um sentido para você viver. E desde que eu entrei nesse meio de desenvolvimento, eu comecei a buscar um sentido maior para a minha vida. Porque durante muitos anos, trazendo um pouquinho da minha história, né? Eu trabalhei durante muitos anos em multinacionais, em pequenas empresas, fui empresário de uma empresa de crédito consignado, fui gerente em outras empresas. Só que chegou num momento da minha vida que eu olhei assim, cara, tá faltando alguma coisa, tá faltando um sentido. E daí quando eu cheguei nessa parte, tá faltando um sentido, eu comecei a entrar em depressão, porque eu não tinha mais sentido para viver. Putz, sério? E daí foi onde eu busquei a minha primeira terapia, mudou minha vida e eu disse, cara, é isso que eu quero para mim. Eu quero transformar também, através de Deus, né, a vida das pessoas. Cara, que legal, que história, não sabia dessa parte da tua vida. É realmente treinar, né, ensinar pessoas e poder transformar a vida das pessoas deve ser muito gratificante. Vamos lá, vamos conversar contigo hoje. Eu já vou fazer umas perguntas porque eu quero entender melhor sobre esse mundo de terapia, de transformação, mas eu já vou começar com o treinamento de autodesenvolvimento Metamorfose. Metamorfase. O que levou você a criar o treinamento Metamorfase? Cara, eu estou no mercado de desenvolvimento há alguns anos e comecei como hipnoterapeuta, atendendo no consultório. E depois de um determinado tempo... Eu fiz terapia contigo, só para deixar claro. Exatamente. O milionário já passou por terapia comigo e ele desbloqueou uma trava muito grande, que inclusive eu vou falar depois sobre essa trava aqui, não a sua, mas a que eu vejo muitos empresários tendo a mesma. E, cara, quando eu comecei a atender, eu percebi o seguinte. Eu disse, cara, porra, eu tô entregando litros de terapia para uma pessoa. E, de certa forma, é isso mesmo. Eu vou ali, entrego litros, eu ajudo a pessoa a resolver uma causa muito profunda dela. Sim. Só que é muito escasso o meu tempo. Então, no 1 a 1, eu não consigo ajudar muitas pessoas. Então, quando eu entrego litros de terapia, eu deixo de entregar gotas de terapia para milhares de pessoas. E foi isso que eu percebi. Cara, eu posso ajudar muito mais pessoas. Eu posso entregar muito mais transformação através de várias ferramentas. E daí eu comecei a ver por onde que eu vou começar. Eu comecei a fazer várias formações. Por quê? Porque no começo eu tinha a formação de hipnoterapeuta. Aí eu fiz a pós no Einstein. Eu criei um método diferente para atender em terapia. Então, hoje, se for olhar, eu uso 10% do que eu comecei. E eu entendi, cara, eu posso ajudar muito mais pessoas de uma forma mais prática. E foi onde nasceu o Metamorfose. O Metamorfose ele saiu de uma necessidade de transformar mais pessoas num período curto de tempo. Então, hoje, eu tenho 2 tipos de treinamento do Metamorfose. Eu tenho o de 12 horas, que é o Day Training. Em 12 horas eu faço a transformação e tenho o de 3 dias. Passa 3 dias a pessoa por mais de 30 dinâmicas, fazendo uma dinâmica, uma vivência experiencial, onde ela passa por um período de transformação desde o começo até o final. Sensacional. Esse de 3 dias deve ser transformador, né? Espetacular. Cara, é foda, porque assim, ó, como eu te falei, como tu passou ali, cara, já foi mais de 20 formações nesse processo. Mais de 20 formações, mais de 200 ferramentas técnicas que eu apliquei em mim, passando pelo processo. E o que eu percebi depois de até vou entrar já em... como se eu fosse perguntar, o que essas formações, como essas formações podem fazer você ajudar pessoas?
que eu prezo sempre quando eu vou fazer um treinamento? Eu só vou colocar o que eu acredito que funciona. Boa. E o que eu acredito que funciona é o que funcionou comigo, o que funcionou com as pessoas que estão comigo, que passaram por atendimentos ou treinamentos comigo. Então, o que eu fiz? Cara, eu fiz diversas formações. Dentro dessas formações foram diversas ferramentas, mais de 200. Então, claro, não tem como colocar 200, mas eu peguei o quê? O filé mignon das ferramentas. Eu peguei as melhores ferramentas de desenvolvimento humano e eu coloquei num treinamento. Tanto que de 3 dias ele tem praticamente 30 dinâmicas. O meu mentor, os meus mentores de São Paulo, eles falam assim, cara, o que você colocou em 3 dias, você tem 1 semana de treinamento. Tem certeza que você vai fazer isso? Eu disse, sim. Eu disse, porque eu estou cansado, eu já fui em muitas imersões, e não falando mal, cara, toda imersão ela traz um propósito. Só que eu percebo que tem muitos players no mercado que passam muito tempo enchendo linguiça. Não sei se tu já foi em imersão e tu passa e, cara, putz, isso aqui não precisava. E quando eu estava nas imersões, eu olhava para minha esposa, para as pessoas, eu estava, cara, isso aqui dá para passar em 2 dias. Isso aqui dá para passar em 1 dia. Tem muita enrolação. E eu não gosto, eu sou uma pessoa muito objetiva. Então, o Metamorfose, eu coloquei 30 dinâmicas. Por quê? Cara, vai ser direto, prática. Teoria, prática. Teoria, prática. Então, eu acredito que a pessoa ela aprende quando? Quando ela experiencia, quando ela vivencia. Eu aprendo assim. Eu vejo que é muito mais fácil quando tu tem essa sinestesia. Então, no Metamorfose, você passa os 3 dias imerso em prática. Você não tem tempo para ficar viajando e pensando e às vezes quase dormindo porque o cara está ali falando o tempo todo. Não. Claro que eu tenho que passar a teoria para a pessoa entender o que ela está fazendo. Só, cara, eu passo ali uma teoria, vou para a prática. Como que foi depois? Teoria, prática. Então, quando você tem essa experiência vivencial, não tem como você não ser transformado. Boa, cara. Eu anotei umas perguntas aqui, mas antes eu preciso pedir para você que está nos assistindo, se inscreve agora no canal, dá um curtir aí, um joinha e se inscreve agora, pois esse bate-papo é sensacional. O podcast do Clube M veio para trazer para vocês histórias de empreendedores e muito conhecimento. Ô Diegão, a minha pergunta é assim, ó. Tá, beleza, já falamos das suas formações, falamos do evento da imersão Metamorfose. E quais os desafios mais comuns que os seus mentorados enfrentam? Tem uma... Sim, sim. Cara, um dos principais desafios é a pessoa quando ela fala assim, cara, eu sei que eu tenho um potencial pra caralho, mas eu não consigo crescer. Um exemplo, você que está em casa agora, às vezes você abre o Instagram, você começa a falar, cara, dá até uma frustração. Porra, mas fulano de tal é muito pior do que eu, pelo menos a gente olha assim, né? E o cara tá indo bem. E isso não precisa ser numa área, o cara que está um empreendedor de sucesso. Cara, às vezes você como empregado, como CLT, como empreendedor, intraempreendedor, você se frustra porque você vê o teu coleguinha crescendo e você não. E você sabe que você tem capacidade. Então, essa é uma das principais demandas que as pessoas trazem para mim, tanto nos eventos quanto como atendimento individual. Cara, eu sei que eu tenho um potencial muito foda, mas eu parece que está travado. Parece que as coisas não andam. Eu tenho um medo, alguma coisa que me segura. E essa segurança, essas travas, muitas vezes, nem são delas. É uma crença? Pode ser crença, pode ser lealdade, que está dentro de uma crença. O que é uma lealdade? O que é uma lealdade? Cara, eu pego muitas pessoas que se tornam fracassadas porque os pais foram fracassados. Isso é uma lealdade. Então, o que acontece? Porque o meu pai não conseguiu dar certo na vida, não conseguiu prosperar, eu não vou prosperar também. Porque é indigno da minha parte ser melhor que o meu pai, nesse sentido. Então, qual que é o principal porém nessa situação? Mulheres. Não sei se você já viu mulher que entra em relacionamento fudido, sai, entra em outro fudido de novo. Cara, relacionamento abusivo um atrás do outro. Por quê? Porque às vezes a mãe teve um relacionamento abusivo e ela, por amor, carregar a dor da mãe. Entende que são lealdades? Entendo, pô. Claro que entendo. Eu já fui curado. Exatamente. Você já passou por um processo... Posso dar um exemplo? Cara, deve? Cara, é quase um depoimento, né? Um testemunho. Na verdade, eu trabalho com construção civil, tenho uma incorporadora na cidade de Navegantes, litoral de Santa Catarina, e eu estava tendo muita oportunidade na minha mesa, chegou a ter 5 terrenos de permuta para eu escolher qual eu queria fazer. E eu estava com medo de encarar um prédio maior do que eu imaginava que eu dava conta. Na minha cabeça eu não dava conta. E aí eu fiz a terapia contigo e quebrou essa crença, esse medo, cara, desapareceu totalmente. Agora eu tô com medo de não ter medo, porque depois disso eu tô tocando 3 obras ao mesmo tempo, são 190 apartamentos em obra nesse momento, e nunca que eu teria, na minha cabeça, eu não tinha condição de chegar nesse nível. E agora o medo é de não parar mais de construir, de vender apartamentos, é só crescer. E isso faz sentido, porque lá atrás,
Meu pai disse para mim assim, cara, você está fazendo um prédio de 3 andares, 12 apartamentos, continua assim, não vai querer crescer não, vai te dar trabalho, você vai ficar a noite sem dormir. Cara, palavras dele. Então, tipo, isso, sem querer, me segurava, sabe? Eu estava preso numa amarra que eu não sabia que existia. E realmente quebrou essa crença aí. E isso que tu falou, cara, é muito interessante, porque assim, ó, a maioria das lealdades, elas não são não é uma lealdade ruim, porque o teu pai não queria o teu mal. Ele estava me protegendo. Os pais, eles tentam proteger, só que a forma de proteção é a forma como eles conseguem ver o mundo. Então isso às vezes trava a tua vida. Qual que é a maior demanda hoje das pessoas que buscam treinamento comigo? Cara, elas estão perdendo oportunidade. Elas estão perdendo oportunidade financeira, elas estão perdendo oportunidade no relacionamento, de ter um relacionamento saudável, elas estão perdendo oportunidade na carreira. E quando você começa a ver que você está perdendo oportunidade e você não sabe o porquê, é aí que você tem que buscar o autoconhecimento. Por isso que, durante todo o meu treinamento, eu utilizo hipnose. Não fica lá, vou usar a hipnose agora. Não, mas eu uso. Por quê? Para você acessar lá no fundo da tua mente, lá no teu subconsciente, qual informação que foi gravada. Qual frase do pai, talvez, que ficou gravada. Qual frase da mãe. Qual frase do namoradinho. Qual frase disso. Então, tudo isso fica impregnado no teu subconsciente, sem que você saiba, e você fica travado na vida. Travado no relacionamento, travado na carreira, travado financeiramente. Quantas pessoas tentam crescer e não conseguem porque tem travas? É verdade. Mas assim, ó, eu fiz a terapia contigo individual, né? Você transbordou uma jarra, que nem você disse, né? Litros de terapia. Litros de terapia. E como é que você faz para entregar gotas de terapia para mais pessoas, né? Vamos por um evento com 100 pessoas ou mais, e atingir todo mundo com diferentes ferramentas que você deve ter, atingir todo mundo do mesmo jeito que eu fui atingido. Isso tem uma técnica? Como é que você faz isso? Nem todo mundo vai ser atingido do mesmo jeito. Ninguém vai ser atingido do mesmo jeito. Por quê? Cada pessoa que entra num treinamento, ela entra num nível. Então, o Metamorfose, ele tem um slogan que é o seguinte: o próximo nível começa aqui. Qual o próximo nível? O teu próximo nível. Tem pessoas que estão num nível de relacionamento 1. Tem pessoas que estão no nível 10. Então, você vai fazer o quê? Você vai para um próximo nível. Porque tudo na nossa vida é assim, inclusive faturamento. Eu estou faturando 10 mil, daqui a pouco eu vou para 20 mil. Como que eu faço para faturar 30 mil? Eu tenho que ir para o próximo nível. Para eu ir para esse próximo nível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ferramentas, eu tenho que buscar mentores. Então, as dinâmicas que eu faço lá, durante todo o treinamento, você experiencia do teu jeito e o teu coleguinha, o teu parceiro de dinâmica, ele vai te ajudar a fazer essa transformação. Então, quando eu faço um processo lá, tem pessoas que dizem, cara, essa dinâmica para mim foi transformadora. E tem outra pessoa que diz assim, cara, essa foi legal, mas aquela outra lá foi a que me transformou de verdade. Então, imagina, durante 3 dias, tu passar por 30 dinâmicas, quanta transformação tu acha que tu vai acreditar? Eu sempre falo, Everton, que é como se fosse... Imagina assim, ó, eu tenho a minha mão aqui, eu não arranhei, certo? Mas eu arranho ela, e eu não estou olhando para ela. Não dói. Só que quando eu olho, começa a doer. Sim. Porque o meu cérebro viu que precisa fazer o fluxo sanguíneo vir para cá e começa a estimular a dor. A mesma coisa acontece na vida das pessoas. Elas estão cheias de arranhão, cheias de arranhões, cheias de ferida, só que elas não sabem. Quando você vai para um processo de imersão, de treinamento, você começa a abrir essas feridas, começa, caramba, agora eu vi que, porra, eu tinha um problema com a minha mãe que eu achei que estava resolvido. Agora eu vi que tinha um problema com meu pai. Putz, agora eu vi que aquela situação na infância, ela me travou. E daí você começa a fazer o quê durante o processo de treinamento? Você começa a trabalhar esses pesos. Eu costumo falar que imagine esse próximo nível, você é um escalador. Você tem que escalar próximos níveis. Só que para você escalar uma montanha, se você tiver muito peso, você consegue escalar? É difícil. Então, o que você faz no Metamorfose? Você libera esses pesos. Boa. Quando você libera esses pesos, você tem que subir. Só que para subir, você precisa da ferramenta correta. No Metamorfose, eu te entrego a ferramenta correta. E cada um está num nível diferente. E cada um está num nível diferente. Entendi. Então, você liberando os pesos com a ferramenta correta, você consegue avançar para o próximo nível. E é sobre isso. É sobre você ir para o próximo nível na tua carreira. É sobre você ir para o próximo nível na tua saúde. É sobre você ir para o próximo nível no teu relacionamento. É sobre você ir para o próximo nível na tua parte financeira. É sobre você ir para o próximo nível na tua parte espiritual. Tudo isso a gente trabalha em 3 dias no Metamorfose. Cara, é um baita equilíbrio, né? Porque para ter equilíbrio de todas essas áreas Não existe equilíbrio, tá? é muito difícil. Existe harmonia. Harmonia. Eu te ajudo a harmonizar essas áreas, a entender qual área que eu preciso dar mais atenção agora, qual ferramenta eu posso utilizar para melhorar o meu relacionamento, qual ferramenta eu posso utilizar para destravar a minha parte financeira. É isso que a gente faz lá. A gente faz essa clareza, então você sai de lá com uma clareza,
você sai de lá mais leve, você sai de lá com ferramentas e você sai de lá com um planejamento para seguir depois. E um dos maiores diferenciais que eu faço no meu evento que eu não vi no mercado é o quê? Você tem encontros depois do evento acabar. 30 dias depois, toda a turma se reúne online para a gente compartilhar experiências. 6 meses depois, a gente faz um fechamento online para compartilhar tudo que a pessoa atingiu naquilo ali. Então, você continua mantendo aquela brasa acesa, você continua mantendo aquele grupo junto na construção dos seus objetivos. Realmente isso eu não tinha visto e não sabia que tinha essa parte do treinamento ainda, que é o pós-treinamento, né? Isso. Cara, que espetacular, parabéns, isso aí é inovador. Porque nem sempre a inovação é tecnológica, né? Justo. A inovação é você fazer algo diferente que os outros treinamentos não estão fazendo. Falando sobre níveis, sim, eu entendo dessa maneira também. E se eu puder complementar com alguma parte... Lógico. Da minha experiência, baseado na minha experiência, cada vez que você passa de nível, o nível anterior ele passa a ser o teu suporte, é um patamar, sabe? Então, tipo assim, você avançou, que rompeu aquele telhado, agora tu tá num outro nível, aquele telhado que você rompeu, ele já é o teu piso, ele não é mais telhado. Cara, e aí tu vai caminhando, e aí tu vai subindo, porque realmente tu precisa se mover, precisa caminhar, não dá para ficar parado a vida toda no mesmo lugar, né? Cara, que bacana esse bate-papo. Tem uma coisa interessante Pode que falar, que eu você tenho falou. uma pergunta anotada aqui. Próximo nível, né? Como tu falou, tem pessoas que vão utilizar aquilo ali como um solavanco para ir para um próximo nível, mas tem pessoas que estão travadas. Um exemplo, eu atendi uma vez uma pessoa, acho que até comentei contigo uma vez essa história, e ela chegou para mim assim, Diego, eu tô devendo 20 mil reais. Daí eu disse, cara, mas como assim? Então, se ela está devendo 20 mil reais, ela vai fazer terapia, não vai ter nem condições de fazer terapia se ela está devendo tanto assim. Ela disse, não, mas eu preciso de ti. Porque eu não sei o que fazer, parece que nada dá certo na vida, parece que nada... Então ela estava perdendo oportunidades que ela nem sabia, só que ela disse, cara, eu não consigo sair desse buraco. A gente fez terapia. 2 semanas depois ela mandou mensagem para mim, Diego, paguei tudo, tá sobrando dinheiro na conta. Eu, como? Ela disse, no retorno eu te conto. Quando ela voltou no retorno, ela falou o seguinte, Diego, cara, eu saí dali, 2 dias depois eu percebi que eu tinha ações que eu tinha comprado X anos atrás, estava perdido, eu nem lembrava. E estava lá, tinha rendido. Eu percebi que eu tinha dinheiro do FGTS, que eu não tinha sacado e eu podia sacar. Eu vi que tinha uma pessoa que estava me devendo há anos, eu nem lembrava, eu fui lá, resgatei e paguei. Então, quando eu vi, cara, eu não ensinei ela a ganhar dinheiro. Eu mostrei as oportunidades dentro do processo dela. A oportunidade estava ali, o cérebro dela não deixava ela ver. Então, quando você destrava essa parte limitante, você consegue ver oportunidades que não está aqui. E talvez a pessoa que está em casa hoje, que ainda não participou ainda de um treinamento, não fez uma terapia, ela está perdendo oportunidades na frente dela, que está debaixo do nariz, porque o cérebro dela não deixa ela ver. Por quê? Porque às vezes tem uma limitação. Porque eu não posso ser diferente de tal pessoa. Porque eu tenho uma crença disso. Quando você libera isso, você começa a trazer do universo tudo que está ali e absorver isso. Caraca, Diegão. Abriu a cabeça da pessoa, né? A pessoa não estava vendo. Ela tinha tudo ali, mas ela não estava enxergando, né? Sim. E a cabeça, quando tu abre, ela não volta mais o tamanho normal, né? Não ela consegue. expande. Sensacional. Cara, quero falar de ti. Bora? Qual foi a tua maior crença limitante? A sua, particularmente. Cara, durante muito tempo, eu fiquei pensando, qual é a minha maior crença? Qual é a minha maior crença? E depois de tantas formações, principalmente no último ano, eu entendi qual foi a minha maior crença. A minha maior crença foi acreditar que eu fosse melhor que os meus pais. Como assim, Diego? E tem muita gente que acredita que é melhor que os pais inconscientemente. Eu acreditava inconscientemente que eu era melhor que meus pais. Olha só, os pais, quem que é maior? O pai ou o filho? O pai é maior. O pai é maior. Claro, ele é o rei do reino. Ele é muito forte, não é? Sim. Durante muito tempo com a minha mãe, eu me tornei pai dela. Então, o que eu fazia? Eu podava ela, eu cuidava dela de uma forma como eu menosprezava a força e a capacidade dela. Por quê? Qualquer problema eu tentava resolver. Isso me consumia muita energia, mas eu me coloquei nesse lugar. Durante um tempo eu me coloquei como marido dela, quando meu pai foi embora. E depois eu me coloquei como pai quando ela perdeu os pais dela. Por quê? Porque eu achava que ela era frágil. E isso é o quê? É me colocar acima dela. É soberba. Quando eu me coloco acima da minha mãe, como que eu vou tomar o que é meu por direito? O que ela tem de energia, de força para me passar? Meu pai é a mesma coisa. Durante muito tempo, eu acreditei que eu era melhor que o meu pai. Que o meu pai fracassou em alguma área da vida, então, putz, eu vou... Entende? Quando eu faço isso, eu estou me colocando melhor. Só que daí o que eu faço? Eu deixo de ter
a força do pai. Aonde que tem Sim. força, liderança para ir para a vida? É no pai. Aonde que tem a parte de criação, de criatividade? É da mãe. Então essas duas energias, essas duas forças, se você não tomar, você fica patinando na vida. E recentemente eu resolvi um ciclo com meu pai, por quê? Porque eu estava patinando em uma área da minha vida. Patinando, patinando, patinando. Quando eu vi, o que acontece? Eu achei que já estava tudo resolvido com meu pai, como todo mundo acha. Por quê? Meu relacionamento estava bom, a gente estava fazendo as coisas, só que lá no fundo do meu subconsciente, eu estava negando ele em um nível, eu estava negando ele em uma instância. Então eu ainda me achava melhor do que ele. Quando eu me coloquei aos pés dele, emocionalmente, no subconsciente, para trabalhar isso no treinamento, mudou tudo aqui dentro. Ficou muito mais leve. Então a minha maior crença foi durante muitos anos acreditar que eu fosse melhor que os meus pais inconscientemente. E tem muita gente travada na vida porque acredita que resolveu as coisas com o pai, com a mãe, só que ainda lá no fundo ainda tenta ser melhor do que o pai e a mãe. Que loucura, cara. Pode falar a palavra loucura aqui ou não? Pô, já falei, acho que algumas que também não devia. Cara, eu leio muito, né? Eu estudo muito. Então, assim, eu entendi plenamente o que você quis dizer. E eu tenho muitos exemplos dos meus pais. Eu sou filho de pai separado, né? Mas eu olho bastante o exemplo do meu pai e eu tenho ele como exemplo. Algumas coisas eu olho como exemplo, mau exemplo. Então, tipo assim, puta, eu sei que o meu pai fez isso, eu não vou fazer, né, cara? Não é legal pra mim. Mas a maioria das coisas eu sempre tô, sem ele saber, eu tô imitando ele. Ele pode até assistir esse episódio. Então, quando eu falei assim, daquela crença que o meu pai me colocou, que disse, cara, faz esses prédiozinhos aí, continua fazendo prédio de 3 andares, 12 apartamentos e tal. Mas antes disso, foi ele que me disse, vai para a construção civil, porque tem uma galera ganhando dinheiro na construção civil. Em vez de você ser empregado, CLT, aproveita que você chegou agora nessa cidade, tem um dinheirinho no banco, vai lá e começa a construir casa para vender. Então, olha só, eu tinha que esquecer o mau exemplo, ou aquela, né, ressignificar. E usar os bons exemplos. E, cara, o pai e a mãe realmente é muito forte na vida da gente, né? É foda, cara, porque olha só o que eu fiz durante muito tempo. Durante muito tempo eu fiz o quê? Eu não vou ser igual ao meu pai. Lá dentro de mim eu disse, Aí cara, se você já se prometeu isso, né? eu não vou ser igual ao meu pai, eu vou ser diferente. Quando eu falo que eu vou ser diferente, eu não vou tomar tudo que tem de força dele. Cara, meu pai tem uma força enorme por tudo que ele passou na vida. Se eu tomar metade do que ali, eu não paro. Só que durante muito tempo eu não quis ser igual a ele. O que aconteceu depois que eu trabalhei isso? Não quer dizer que eu vou ser igual a ele, mas eu olho para ele, isso de uma forma honrando ele. Cara, obrigado por tudo, pai, mas me olhe com bons olhos, mesmo que eu seja diferente. Eu honro tudo que você passou. Entende? É diferente do que eu falar, não, eu nego o que você fez e eu vou ser diferente. Agora, eu honro tudo que você passou, tudo que você fez por mim, o que você não fez por mim, mas me olha com bons olhos para eu ser diferente de você e avançar. Cara, isso tem um poder muito foda. Você acha que algum pai, em sua essência, ele quer o mal do filho? Não quer. Só que lá no subconsciente a gente não trabalha isso. Quando a gente trabalha isso num treinamento, numa terapia, fica mais leve a vida. Melhora, inclusive, o teu relacionamento com os seus familiares. Claro, com certeza. E a gente tem costume, né, de dizer essas coisas pra gente, principalmente quando é menor, né? Claro, agora a gente tem mais consciência da vida. Mas quando você tem 20 anos, eu falava assim, eu nunca vou casar. Olha que loucura, porque eu era filho de pai separado. Justo. Eu nunca vou casar. Tipo, eu mesmo coloquei uma crença em mim e aquilo fica martelando na cabeça até hoje. Tipo, de peso também, de gordura, né? O que eu falava mesmo? Eu não sou gordo, eu quero emagrecer, eu não sou gordo. Cara, daí é mais difícil de emagrecer, entendeu? Porque você fica lutando contra você mesmo. Beleza, falamos das suas crenças, falei da minha crença e a gente comentou aí exemplos de pais, né? Principalmente pai do sexo masculino. Mas como você treinou tantas pessoas já até hoje, qual é a maior crença que as pessoas têm? Tem um padrão de crença? Cara, eu vou simplificar. A maior crença é aquela que te tira a oportunidade. Puta, mas daí ficou difícil. Eu pensei que você ia falar crença financeira, crença amorosa. Porque para você a maior crença pode ser uma crença financeira. Para o fulano de tal pode ser uma crença no relacionamento. Então a maior crença é aquela que te tira oportunidades. Como assim, Diego? Imagine que você está passando por uma situação financeira difícil e você não consegue prosperar. Cara, essa pode ser a tua maior crença naquele momento.
Então você precisa olhar para isso. Ou então você está insatisfeito com o teu relacionamento. Você está em casa, você está dizendo, cara, que relacionamento destrutivo. E eu não consigo sair disso. Pode ser uma crença. Ou então você pode melhorar esse relacionamento porque você tem uma crença. Então, a maior crença é aquela que te tira oportunidade, talvez na área financeira, na carreira, em qualquer área. Crença de incapacidade. Eu não sou incapaz de ter um relacionamento saudável. Eu não sou incapaz de fazer R$1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão. São crenças. Essa pode ser a tua pior crença. Eu não sou capaz de prosperar. Eu não sou capaz de me conectar com algo maior. Você entende? Que é muito simples para mim chegar para ti e falar, não, a maior crença talvez é a crença de incapacidade, a crença de impotência. Mas talvez você olhe bem, tá, Diego, mas para mim isso aí não faz sentido. Então a maior crença é aquela que está fazendo você perder a oportunidade. E todo mundo tem uma crença que limita alguma coisa. Como eu falei, você tem que limitar, você tem que liberar esses limites. Destravar e escalar um próximo nível. E para escalar um próximo nível, você tem que deixar pesos que muitas vezes não são seus no chão, pegar novas ferramentas para você subir. Tá passando um filme na minha cabeça, cara, que loucura. Sabe por quê? Porque você falou de, beleza, várias crenças de perder a oportunidade, né? Eu vi a crença diferente. Eu vi a crença, tipo assim, eu uso muito a palavra milionário no meu Instagram, né? Uhum. E pessoas já me falaram, para de falar milionário, cara. Tipo assim, eu não vou parar, daí eu vou falar mais ainda. Mas eu vejo que aquela pessoa tem uma crença financeira, porque a palavra milionário é muito forte para ele. Por quê? Isso? Faz sentido o que eu tô falando? Porque assim, ó, toda crença ela é limitante e possibilitadora. Eu ensino isso no treinamento. Por quê? Onde você está hoje, aquela crença ela te trouxe até aqui. Só que agora ela tem um limite. Por quê? Porque ela viu que tem um outro horizonte. Para eu chegar nesse outro horizonte, eu preciso de novas ferramentas. Então, eu preciso buscar. Talvez a pessoa, quando ela olha para o milionário, tem alguma coisa ali que não bate. Está incomodando. Está incomodando. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que continuar criticando? Não, ela tem que buscar resolver. A pessoa que fica criticando, ela não quer resolver. Ela só infla o problema. O problema. Dela. Sim, o problema é o problema dela. É dela. Então, assim, você tem que olhar e resolver aquilo. Como que eu resolvo? Cara, vai fazer terapia, vai fazer um treinamento, vai buscar autoconhecimento. Tem N formas de você buscar isso. Senão você fica limitado a ter uma vida medíocre. Ninguém quer ter uma vida medíocre. É só querer, né? Se curar, vamos dizer assim. Se pode chamar Justo. de cura. Pode chamar de cura? Eu não gosto da palavra cura, eu gosto da palavra transformação, cara. Você passa por um processo de transformação. É como eu falo, cara, eu sou só um canal, uma ferramenta, um instrumento de Deus. Quem transforma é Deus. Glória a Deus. Então, quando você vai para um treinamento, não sou eu que estou agindo. Eu já tive experiência em treinamento meu, que eu senti Deus assumir o controle e tocar uma dinâmica minha. Olha que legal isso. Que eu não tinha. Cara, juro pra ti, eu não tinha conhecimento técnico da forma como foi feita. E eu senti a energia dele tomando a minha parte e executando aquela dinâmica. Tanto que teve pessoas que depois chegaram para mim, cara, o que aconteceu naquela dinâmica? Você fez algo que eu nunca vi tu fazer. Eu disse, não fui eu. Deus te deu conhecimento necessário e discernimento para tu executar a dinâmica. A dinâmica foi sendo executada pelos teus alunos ali no momento e estava tudo fluindo, né? É o flow. Sim. Que legal, cara. Isso aí eu estou numa parte da minha vida bem espiritual também. Eu acho bem bonito quando as pessoas falam isso. Vamos lá, não vamos perder o foco da entrevista. Bora. Cara, falando disso, da crença das pessoas ainda, né? Eu entendi que a pior crença é aquela que você perde a oportunidade. Mas eu quero falar da crença das pessoas. Você acredita também que quando a pessoa bota a culpa nos outros, ou quando a pessoa é muito brincalhona, eu já ouvi dizer isso, né? Não sei se é verdade. A pessoa fica fazendo piada toda hora, ela tá meio que curando alguma coisa dentro dela? Cara, existem N situações. Por exemplo, uma pessoa que ela fica o tempo todo alfinetando alguém, diminuindo uma pessoa. Isso, entendeu o que eu quero dizer, né? Essa é uma pessoa insegura. Boa. É uma pessoa que ela está querendo a aprovação de alguém. Então, talvez ela foi muito ferida no passado, na sua infância, ou aonde foi, e ela não quer isso de novo. Então, para ela não ser ferida, ela fere as outras pessoas. Isso acontece com frequência. Então, muitas vezes, o teu excesso é uma falta. Muitas vezes, algo que você se esconde num álcool, numa droga, você só está suprimindo uma emoção. Aquilo está vindo dentro de você, só que você não quer olhar para aquilo. E quando você não olha, você foge. E daí você foge para diversas áreas. Você foge para comida, você foge para bebida, para jogos, para pornografia, para infidelidade. Toda fuga, ela está saindo de algo que você não quer enxergar. Não é entender, é enxergar. Porque tudo está ali na tua frente. É só você olhar. Boa, que forte. É assim, não precisa ser sério, né? 24 horas, tal.
Mas uma vez estávamos conversando lá em casa, em algum lugar, e a minha esposa disse, cara, esse cara faz piada toda hora, né? Uma terceira pessoa, né? Minha esposa disse, essa terceira pessoa faz piada toda hora, ele tem algum problema porque ele não está curado, exatamente, ele não ressignificou, porque toda hora ele leva tudo na brincadeira, ele não faz nada sério, ele não senta sério, ele não tem postura, ele não tem tom de voz, e faz sentido isso aí. Como é que é? O excesso Uma fuga, mas uma falta de alguma coisa. Mais um exemplo. Eu já fui essa pessoa que tirava sarro de todo mundo, mas de uma forma de proteção. Eu não via isso. Para mim era normal, era o meu jeito, mas não. Eu só estava querendo ser aceito. Eu não queria ser rejeitado novamente, porque eu me sentia rejeitado na infância. Quando eu trabalhei isso, eu disse, cara, eu estou machucando as pessoas. Não é assim. Eu tenho que cuidar com o que eu faço. Eu posso continuar sendo brincalhão? Sim. Mas não numa forma para ofender outra pessoa, mas para brincar com a pessoa, não brincar da pessoa. Entendi. Isso daí, tirar sarro da pessoa, né? É brincar com a pessoa, não tirar sarro da pessoa. Cara, legal. Voltando lá no Metamorfase, a tua imersão, eu queria entender por que a imersão Metamorfase é diferente dos outros e é tão transformador. Tem, além de ser 30 dinâmicas, além de ser intensivo, eu queria saber assim, se ele é direcionado para um tipo de gênero ou ao profissional de alguma área, para empresário ou é para líderes. Tá. Cara, existem vários níveis, como eu falei. Cada pessoa pode ali trabalhar um nível. O dono da empresa ele pode ir lá e trabalhar um nível que ele está precisando. Os liderados, por exemplo, você mandou, inclusive, 2 colaboradoras suas, 2 líderes dentro do meu treinamento, e elas foram lá trabalhar coisas que elas necessitavam. Qual que é o maior diferencial, um dos maiores diferenciais hoje que eu vejo do Metamorfase? Muitas vezes você tem só martelo, tudo é prego, não é verdade? Então, o que eu vejo, às vezes, quando você vai num treinamento? Tem muitos profissionais que já buscam uma linha diferente, mas às vezes você vai num treinamento que o cara é especialista em tal coisa. Eu sou especialista em PNL, então, cara, ele vai trazer o melhor do PNL ali e, cara, tá tudo bem. O que eu percebi? Eu não tenho só prego para... Eu não tenho só um martelo, eu tenho uma caixa de ferramentas. Então, quando eu vou fazer um treinamento, eu utilizo o melhor de cada área. E quando você tem várias áreas, várias formações, você consegue extrair o melhor do teu aluno, do treinando, em determinada dinâmica, com a ferramenta correta. E se eu tenho somente uma técnica? E digamos que eu tenho só a minha pós-graduação no Einstein. Eu só vou falar sobre neurociência, sobre como o cérebro funciona. E se eu tenho só PNL? Eu vou só falar sobre como funciona a programação neurolinguística da pessoa. A logoterapia que a gente falou, agora eu vou falar um pouquinho sobre logoterapia. Eu utilizo diversas ferramentas, um exemplo, psicanálise. Cara, psicanálise geralmente tem um olhar mais para o passado, mais para a infância, pai, mãe. Quando eu olho constelação sistêmica, constelação familiar, eu vou olhar qual sistema que está desalinhado dentro da pessoa, dentro do sistema dela. Quando eu venho para a TCC, eu olho para a terapia cognitivo-comportamental, como que funciona o padrão de comportamento, neurociência, como que eu modulo esses comportamentos, esses hábitos, logoterapia. Aí eu vou olhar para o futuro. Um exemplo, Viktor Frankl, ele passou 4 anos no campo de concentração, no Holocausto, e às vezes a pessoa, cara, como que você vai, durante 4 anos, ter um motivo para você viver? E ele viu lá fora um motivo que fez ele passar por aqueles 4 anos e sobreviver. Então, a logoterapia ela foi fundada em cima disso. Quando você olha para a tua vida, você vai lá, trata o teu passado, você está leve. Qual é o motivo que faz você querer seguir em frente? Então, dentro do treinamento do Metamorfase, tem dinâmicas, inclusive, que faz você olhar para o futuro. Faz você criar uma projeção do futuro para entender qual é o meu sentido de viver. Por que eu mereço viver? Isso é logoterapia? Isso é logoterapia. Ah, que loucura. Então, quando eu utilizo esse arsenal de ferramentas, eu consigo extrair o melhor. Você consegue extrair o melhor dentro de um treinamento, porque você vai experienciar o melhor da PNL, o melhor da PNS, o melhor da constelação, o melhor da logoterapia, a parte de neurociência, entendendo como que o teu cérebro funciona. Isso muda o jogo. Entendi, cara. Tô quase hipnotizado. Ei, beleza. São dezenas de ferramentas, mas o teu treinamento, Metamorfase, é aquele treinamento que só fica falando assim, eu posso, eu consigo, eu sou treinador, eu sou vencedor, eu sou não sei o quê, ou tem ferramenta prática também? Porque, cara, eu sou muito na prática, eu sou executor. Então, eu quero entender assim, ó, tem ferramenta que vai ensinar eu a executar? Eu tenho que executar, porque eu gosto das duas coisas, entendeu? Sim. Pensamento positivo, legal,
né? O livro Segredo e tal. Mas, cara, tem que executar também. Só ficar falando que é vencedor não vai vencer ninguém. Eu sou um cara muito prático, Everton. Eu sou um cara muito objetivo. Então, o que acontece? Dentro do processo, eu entendi o seguinte, não faz sentido eu ficar, às vezes, 12 horas, às vezes, 3 dias falando. Cara, o pessoal dorme, é chato. Eu não gosto de treinamento onde eu vou lá e fico escutando o cara falar. Eu durmo. A minha forma de raciocínio de aprendizado é experienciar, é vivenciar. Então, tanto o de um dia quanto o de 3 dias, ele é 70% prático. Boa. Cara, eu venho aqui e passo, ó, um pouco de teoria prática, um pouco de teoria prática. Para quê? Para que você experiencie, para que você vivencie. Então, todo treinamento ele é o quê? Uma experiência onde você vivencia dinâmicas de alto impacto emocional, dinâmicas profundas, que muitas vezes alguma delas você faz sozinho e alguma delas você vai fazer com outros participantes. E isso, cara, muda o jogo depois. Isso que eu ia perguntar. A prática no teu treinamento são as dinâmicas. Exercícios práticos através de dinâmica. Não. Então, tanto prática dinâmicas quanto exercícios para você planejar depois e para você executar depois do treinamento. Ah, tá. Você lá sai fora, com, você sai com ferramentas para executar lá fora. Isso, boa, entendi. Não é só lá. Então, assim, você aprende ferramentas... Aprende a fazer lá, mas executa lá fora Cara, também. você pode utilizar a ferramenta que você aprende no Metamorfose na tua vida durante toda a tua vida. Boa, que legal. Tem uma apostila? Como é que a pessoa vai lembrar desse Tem um material, desse tem treinamento, eu passo todo o processo. Tem uma plataforma online onde o pessoal assiste vídeos, tem bônus ali onde o pessoal consegue pegar outros players de outras áreas. Por exemplo, tem nutricionista, personal trainer, comunicação oratória. Todos esses players, eles são parceiros meus que colocaram aulas na plataforma para quê? Para dar esse direcionamento pós-treinamento, para que a pessoa saia dali, cara, agora eu quero melhorar um pouco a minha comunicação. Tem ali. Isso é importante, cara. Então então fala mais sobre isso. Faz o treinamento, que é uma imersão, mas aí tem uma plataforma onde tem vídeos e materiais complementares. Sim. Apostila, PDF e vídeo aula para você usar durante o ano todo, executando na tua vida real, lá na tua empresa ou na tua casa, na tua Vou família. dar um resumo do Metamorfose. O Everton quer fazer um Metamorfose, viu que quer destravar alguma área da vida, está travado, sente que tem potencial, mas não consegue ir mais além. Cara, vamos lá, você faz a inscrição no Metamorfose, você já entra num grupo, que é o grupo daquela edição. Grupo de network no WhatsApp. Grupo de WhatsApp, tem network ali, você vai receber as informações. Você já recebe acesso à plataforma com conteúdo disponível. O que é esse conteúdo? Cara, tem aula de planejamento financeiro, aula de consultoria de imagem, aula de nutrição, de atividade física. N aulas lá que você já pode ir consumindo antes do evento. Dentro desse processo, você vai fazer o evento. 3 dias ou de um dia imersivo, trabalhou tudo aquilo ali. Dentro do processo da imersão, você vai fazer ele prático e você vai sair com ferramentas para executar lá fora. Boa. Você vai sair com o norte. Saiu dali, você ainda continua com acesso na plataforma durante um ano. E depois de 30 dias a gente se encontra online para falar, como eu falei, as práticas. E depois de 6 meses a gente faz o ciclo de encerramento daquele grupo, daquela edição. Então durante 6 meses você vai fazendo esse acompanhamento, o grupo fica ativo. A gente fica o tempo todo compartilhando ali as conquistas para manter aquela brasa acesa. E depois de um ano você acaba o acesso à plataforma, você pode participar de novas edições, de novos projetos. Mas, cara, é transformador esse processo do início ao fim. Diegão, sensacional. É porque eu não tinha entendido ainda que tinha essas aulas e esses bônus. Né? E o grupo de network no WhatsApp eu acho excelente, cara. No meu treinamento também tem. E realmente eles usam. Cara, legal, eu não entendia, não sabia que tinha tudo isso de ferramenta e está ficando cada vez mais claro para mim. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá, então a gente já explicou como é que funciona. E se a pessoa ainda não foi no Metamorfose, o que ela precisa fazer agora para mudar a vida dela? Ela não é teu aluno, não é teu mentorado. Ela está te assistindo aqui. Cara, a primeira coisa que você que está em casa tem que fazer, eu falo isso tanto em terapia, em treinamento, em palestra, mentoria, ambiente. Olha para o teu ambiente. Esse é o primeiro passo. Inclusive, para você buscar desenvolvimento, às vezes, você tem que modular o teu ambiente. Um exemplo, a gente participa do Grupo Network Clube M. Estou aqui hoje no podcast do clube. Cara, o clube é um ambiente que me proporciona crescer. Tem pessoas que estão em outros níveis e eu quero escalar para aquele nível. Então, estando num grupo de network, ele me proporciona, às vezes, ferramentas, oportunidades de crescer. Às vezes, você está em casa, você tem as pessoas que convivem com você estão num ambiente que não te propicia evoluir. Ah, Diego, eu quero fazer atividade física, mas, porra, as pessoas ao meu redor, elas não buscam. Às vezes, você vai ter que mudar de ambiente.
Tá, mas eu tenho que eu tenho que sempre mudar de ambiente, eu não consigo eu mudar aquele ambiente. O que é mais fácil? Você mudar uma cidade ou você mudar de cidade? Muitas vezes você vai ter que mudar de cidade para adquirir novas ferramentas, adquirir novos conhecimentos, voltar para aquela cidade e influenciar. Assim que funciona. Então, o teu ambiente é a primeira coisa que você tem que olhar quando você quer ir para um próximo nível. Pergunta: ambiente é mais importante que aprendizado e conhecimento? É mais importante que aprendizado, porque você pode se encher de aprendizado e continuar num ambiente que não te deixa utilizar esse aprendizado. Continuar num ambiente onde as pessoas te julgam por você estar aprendendo. Cara, eu sou muito julgado. As pessoas falam, pô, Diego, mais uma formação? Mais um treinamento? Será que não tá bom? Aí, o que eu faço? Eu saio desse ambiente ou eu fico escutando? Se eu escuto esse ambiente, durante muito tempo, o que acontece? Cara, em Mateus 13, tem um versículo da Bíblia, uma parte da Bíblia que fala o seguinte, a parábola do semeador. Então, o semeador passou, né, com as sementes e caiu algumas na pedra, caiu algumas em espinhos e caiu algumas em um solo fértil. Aquela que caiu na pedra, o que aconteceu? Ela cresceu, só que não criou raiz, o sol veio e queimou. Aquela que caiu nos espinhos, o que aconteceu? O espinho sufocou e ela morreu. A que caiu no solo fértil, cresceu, floresceu, deu frutos. Muitas vezes a gente está num ambiente onde a gente não consegue criar raiz, a gente não consegue criar essa essência. E a gente cara, por qualquer coisa a gente morre. Às vezes está num ambiente onde as pessoas são tóxicas, elas sufocam a gente. A gente não consegue crescer. Às vezes você vai ter que sair dali e colocar a tua semente em um outro ambiente, um outro solo, para crescer, para frutificar. E depois você está forte, você tem frutos, você pode voltar e mudar esse ambiente e ajudar. Pô, já entendi. Então tá, ambiente, já entendi. Tal. Por isso que a gente tá no Clube M, né? Exato. Clube de network de empresários. E realmente aqui muda a mentalidade. Uma das questões que mudou a minha mentalidade foi ter contato com empresários mais bem-sucedidos do que eu. Faz com que a gente busque uma melhor, nova versão da gente mesmo. Diegão, entendi. E se a pessoa não consegue mudar o ambiente, cara, é difícil para ela é casada, tem 2 filhos, a família está prendendo ela está presa com os pais, ou às vezes tem o pai e a mãe mora com ela ajuda a cuidar desse pai e mãe. Como é que resolve isso? Você vai fazendo em etapas. Às vezes, a pessoa tem que entender o seguinte, mudar o ambiente não quer dizer que você tem que sair do seu casamento. Não quer dizer que você tem que abandonar os seus pais. Uma vez eu atendi um cara e falei, cara, mas eu amo meus pais, como que eu vou deixar de conviver com eles? Cara, você não precisa conviver com eles o tempo todo. Você pode fazer o seu papel de bom filho. Você pode ir lá no domingo jantar, almoçar com eles e depois... Se você não consegue lidar com eles ainda, se esse ambiente ele ainda te influencia negativamente, você vai buscando novos ambientes que te ajudam a mudar esse processo. Você vai se... Eu sempre falo, você tem que analisar o ambiente positivo e negativo. Como assim? Agora já vai a atividade prática. Analisa você as 5 pessoas que mais te fazem bem e as 5 pessoas que mais te fazem mal. Tá, mas como assim pessoa que faz mal? Um exemplo, eu quero um relacionamento saudável. E daí eu convivo com um casal onde o cara trai a mulher direto. Essa é uma pessoa que me faz mal. Ela me tira do meu caminho. Ela me tira do meu propósito. Claro. Ou então eu quero ser uma pessoa próspera financeiramente. Eu ando com um cara que vive endividado, fudido e não busca conhecimento. Essa é uma pessoa que me faz mal. Quando eu começo a ter essa clareza das pessoas que me fazem mal, e as pessoas que me fazem bem, putz, essa pessoa aqui é próspera, essa pessoa aqui ela busca conhecimento, é uma energia boa, eu começo a vivenciar mais nesse ambiente e menos nesse. Até que chega um ponto que eu nem consigo mais conviver nesse ambiente. E quem está com você, do teu lado, cara, percebe a mudança. Muitas vezes começa a frequentar junto com você. Então imagina que você está num relacionamento. Teu parceiro, teu marido, ele não quer te ajudar a fazer dieta, ele ri ainda de você e você permanece. Você começa a ir para academia, começa a frequentar outros processos. Cara, quando ele começa a ver a mudança em você, quando ele começa a ver todo esse processo, você acha que ele não vai mudar? Você acha que ele não vai começar? E mesmo que ele não mude, você continua fazendo esse processo. Em algum momento, em alguma instância, as pessoas começam a mudar quando vê a mudança em você. Primeira pessoa que tem que mudar é você, não os outros. Ah, mas o meu marido tem que mudar. Foda-se, não é ele, é você. Ah, mas a minha esposa tem que ser diferente. Não, é você. Quando você muda, as pessoas ao teu redor refletem, ressonam e muda também. Gostei da sinceridade. Foda-se, é você que tem que mudar. Não tem, cara, eu sou um cara direto e às vezes a pessoa não gosta muito disso. É assim. Ah, eu fui num treinamento e, cara, pra mim não foi... Trouxa, você não se entregou. Não se entregou até o final. Né? Exato. A pessoa que não se entrega é trouxa. Tá perdendo a maior coisa que é importante dela, que é o quê? O tempo.
A coisa mais valiosa que tem para você é o seu tempo. Se você se disponibiliza aí no treinamento, ficar 12, 3 dias e não se entrega, não se permite fazer, porque as pessoas vão pensar, você é um trouxa. Você está perdendo tempo de ficar com a tua família, perdendo tempo de fazer outra coisa que você gosta. Ali é um momento de transformação onde você vai para ser transformado. Você tem que se entregar. E eu garanto, Everton, se a pessoa for no Metamorfose se entregar do início ao fim, é impossível ela sair de lá pior. Ela sai de lá muito melhor, ela sai de lá transformada. Cara, eu devolvo o dinheiro da pessoa se ela fala assim, cara, não fez sentido nenhum, nada. Aí eu vou olhar para ela e bicho, você não se entregou. Com certeza não. Agora, se ela se entregou, é impossível. É impossível. Cara, tem tanta transformação. No evento passado teve uma menina, a gente faz um planejamento lá de 10 objetivos, e ela falou, cara, em 3 meses eu já coloquei 5 para rodar. Eu já fiz isso, já coloquei. É incrível. Uau, sensacional. Eu imagino. Porque eu te conheço, né? Imagino que seja um treinamento realmente incrível e sensacional. Tá, beleza. A gente falou de ambiente, né? 5 pessoas que mais te faz bem, 5 pessoas que te faz mal. Eu vou usar o meu exemplo porque tu acredita que tudo é o processo. Justo. Tudo é o processo? É processo, né? Então, por exemplo, quando eu conheci o clube e entrei no clube há 2 anos atrás, 2 anos e meio, o Clube M tem 3 anos. Então, faz uns 2 anos e meio que eu sou membro. Eu já fui... Eu não entendia que era o início de um processo. Mas eu já fui me transformando sem eu sentir. Então, assim, são pessoas que você vai mudando, as amizades, eu também acredito nisso, e são pessoas que vão saindo da tua vida, porque elas estavam ali de passagem, serviram como uma ponte para você chegar do outro lado, ou um trampolim para você subir de nível. E, cara, não se julga por causa disso, né? Porque essas pessoas realmente tinham que ficar para trás. Porque realmente tu tá crescendo, tu tá alcançando outros objetivos. E eu vou dar um outro exemplo da bebida alcoólica. Aos poucos, porque eu tô entendendo que é um processo, eu tô tendo menos amizade com pessoas que ficam bebendo o final de semana inteiro, né? Pô, o cara começa a tomar na quinta, meio-dia, e só para na segunda, meio-dia. Tipo, já não faz mais sentido para mim. É que nem você falou. Aí quando tu volta naquele ambiente, você fala assim, cara, isso está tão longe da minha realidade hoje. Como que antes eu fazia parte dessa tribo e não via isso? E agora eu estou me repelindo dessas pessoas. Tem 2 pontos importantes aqui, Everton. Primeiro, cara, dentro do meu treinamento ele é pautado em 4 pilares, que é o quê? O peso das escolhas, o peso das lealdades, dos traumas, das crenças e o peso dos relacionamentos. Isso que você falou agora, muitas vezes, é o peso das escolhas, que é o quê? Cara, lá no passado eu fiz uma escolha, não deu certo, sei lá, um relacionamento que fracassou, uma oportunidade, uma sociedade que não deu certo, e às vezes a pessoa trava na vida. Ela deixa de entrar no relacionamento por quê? Porque deu errado lá atrás. Ela está se julgando. Só que, cara, ela se julga por um conhecimento que ela não tinha. Então isso é injusto. Olha só como é pesado você olhar para o passado, se julgar por uma coisa que você não tinha conhecimento. É como se fosse uma tonelada. Imagina você levantar todo dia com 1, 2, 3 toneladas nas costas. Você fica travado. Eu falo, não existe pessoa procrastinadora, não existe pessoa preguiçosa. Existe pessoa que está pesada demais. Está carregando peso emocional que muitas vezes não é dela, que não faz mais sentido. E ela precisa liberar isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você falou, da questão das escolhas, né? Da bebida alcoólica e tal, é que realmente naquela época eu não tinha esse conhecimento. Justo. Por isso que eu estou dizendo que é um processo, né? Vem um ponto interessante agora, que às vezes a pessoa fala, tá, Diego, mas agora parece que eu vou para um lugar e se eu não tenho um aprendizado, se não tem algo que contribui, eu me sinto mal. Muitas vezes você vai ter que ir para um lugar onde você não vai aprender nada só para você ter aquela amizade necessária. Só para você esvaziar, porque, cara, se a gente ficar o tempo todo buscando conhecimento, cara, você pira. Você deixa de conviver, às vezes, com um familiar que te faz bem. Tem pessoas que talvez elas não vão te agregar intelectualmente, mas elas vão te agregar uma energia, uma sensação de paz, de leveza que você necessita. Tem pessoas hoje que, eu sei que intelectualmente elas não me agregam tanto quanto outras pessoas, mas, cara, só de estar com aquela pessoa rindo, dando gargalhada, aquilo ali me dá energia para voltar e fazer mais coisas. Então você tem que entender qual ambiente que eu vou para aprender, qual ambiente que eu vou só para ficar de boa, só para curtir. E isso faz uma diferença na nossa vida, cara. Que legal, cara, é um processo. Faz diferença sim, e realmente ficar só estudando, aprendendo, chega uma hora que você fica pesado, né? Justo, mais tonelada que você vai carregando. Obesidade cerebral. Mas particularmente assim, antes eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então óbvio que aquilo, hoje eu olho e falo, puta, era um erro.
Mas, para mim, naquele momento, com o conhecimento que eu tinha, era normal, achava normal, né? Achava até legal, na verdade. Cara, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Assim, as minhas dúvidas foram sanadas. Cara, eu acredito que, assim, a gente falou bastante coisa aqui, mas o interessante é você entender o seguinte, todas as pessoas são diferentes. E tem uma mentora minha que ela fala o seguinte, a maior desigualdade que existe é tratar pessoas diferentes de formas iguais. Então, um exemplo, no próprio treinamento Metamorfose, eu estou trabalhando várias pessoas de forma diferente. São várias pessoas diferentes que eu não posso tratar da mesma forma. Elas têm as mesmas dinâmicas, mas o processo dela é único. Então, quando eu tento colocar todo mundo como prego, não dá certo. Eu preciso entender que aquela pessoa ela é única, ela tem o processo dela. Se ela, naquela dinâmica, ela fez desse jeito, talvez seja o processo dela. Então, é muito desigual, cara, você olhar e tentar tratar todo mundo de forma igual. E quem trouxe essa frase para mim foi a Bianca Ogata. Ela disse, cara, quando ela falou isso, eu disse, puta, verdade. Não faz sentido nenhum. Então você precisa entender que todo mundo tem a sua essência, todo mundo tem o seu processo. Talvez quem está em casa agora pode estar numa situação financeira que não faz sentido. Talvez quem está em casa agora está num relacionamento que não está mais legal. Só que será que esse relacionamento não está legal porque falta você se lapidar? Falta você buscar alguma coisa? Cara, eu já tive situações onde eu atendi pessoas, tanto em terapia quanto em treinamento, que a pessoa falou, cara, meu relacionamento mudou muito, melhorou muito, e ela achou que o relacionamento estava acabado. Mas é por quê? Porque ela tinha uma crença relacionada à mãe, que tinha que ser de um jeito, e ela acabava reprimindo, agredindo aquele parceiro. Quando ela trabalhou isso, ela disse, putz, olha só o que eu estou fazendo com a pessoa que está do meu lado, com a pessoa que me incentiva. Então, muitas vezes, a gente tem, dentro de um relacionamento, a gente tem um triângulo, que é o triângulo de Karpman, que é o quê? Em alguns momentos você está como vítima, em alguns momentos você está como salvador, em alguns momentos você está como agressor. Se você fica em algum desses dramas aqui, cara, a tua vida não flui. Um exemplo, a pessoa que é vítima, tudo acontece comigo, tudo não sei o quê. O que ela está buscando? Ela está buscando um salvador. Quando você vem e salva aquela pessoa, ela não anda. Ou então ela fica ali, a pessoa salvadora ela faz o quê? Ela salva todo mundo, ela ajuda, ela... Tá. Só que daí quando a pessoa não reconhece, o que ela faz? Ela se torna agressora. Porra, mas eu ajudo e ninguém faz nada por mim. E daí aí a outra... Que susto! E daí outra pessoa do outro lado começa, não, mas eu fiz isso, dela já se coloca como vítima. Não, entendeu? Às vezes você triangula nessa parte. E você precisa entender qual dessas pontas que eu estou ficando mais. Qual dessas pontas eu preciso trabalhar mais? Tudo isso a gente trabalha dentro do Metamorfose. Que legal. A gente tá falando sério, mas eu tomei um susto, por isso que eu ri. Cara, agora veio uma questão desafiadora. Bora. Você tá dando um treinamento, né? Luiz Diego Correia tá dando um treinamento Metamorfose para centenas de pessoas e você disse para mim que cada um é diferente, cada um tá num momento diferente, cada um tá recebendo aquela informação, aquelas ferramentas de maneira diferente. Você lá na frente, como treinador, consegue ver a transformação das pessoas? Cara, Um ou outro, assim, de vez em quando? essa é a parte que mais me encanta. Você identifica. Cara, aquela pessoa transformou isso na vida dela. Aquela outra nem tanto, aquela lá mais. Demais. A cada dinâmica, cara, eu consigo olhar no olho da pessoa e ver o que está acontecendo, assim. Porque, assim, o que acontece? Eu faço a teoria, faço prática e depois eu tenho um momento de debriefing. Esse momento de debriefing é onde as pessoas elas podem pegar o microfone e falar como é que foi a experiência. Cara, tem muito depoimento, assim, que você quase não, eu choro muito no meu treinamento. Às vezes, eu começo o treinamento e falo assim, ó. Mas treinador pode chorar? Demais? Cara, olha só. Achei que tinha que ser durão. Vamos trazer agora a frase do Masaru Ogata. Se você não... ninguém cura se não tiver curado. Ninguém transforma se não tiver transformado. É verdade. Treinador que não sente não é treinador. Tudo são frases dele que eu peguei lá. Cara, se eu não me permito passar pelo treinamento, é muita hipocrisia minha chegar e falar, façam isso, aquilo e fico ali. Não, eu entro nas dinâmicas. Entendi. Eu participo. Então, cara, quando chega um momento de debriefing que você vê a pessoa falando ali, porra, às vezes emociona. Teve uma vez um treinamento que eu fiz, que tem uma dinâmica que eu faço, que é o olhar da alma, e duas pessoas estavam naquela dinâmica, e foi o marido e a esposa, e eles falaram o seguinte, o cara, ele pegou, levantou e falou assim, faz 20 e poucos anos que eu sou casado com a minha esposa, e eu acredito que eu nunca olhei no olho dela como eu estou olhando hoje. Cara, ele se emocionou e chorou, e aquilo ali foi, cara... transformador. Tá entendendo? É uma dinâmica. Meu Deus, é medonho. Como tem outras que a pessoa fala, cara, eu nunca muito forte. Eu nunca sentia raiva, eu tinha medo de sentir raiva, e você precisa da energia da raiva. Então, cara, a parte que mais me gratifica
É olhar e ver. Eu consigo ver a transformação que acontece em cada pessoa. Que legal, cara. Eu imagino que seja assim, realmente. Por isso que eu perguntei. Cada treinamento é uma transformação, né? E você conseguir ver ali no olho das pessoas, homem, mulher, empresário, o cara realmente passando pelo processo. Sim. E chega a chorar, né? Os caras choram, né? Eu passei por um treinamento que eu senti uma transformação muito forte em mim, que foi o Legendários, que é uma ferramenta também, né? Para homens. E quando eu subi pela primeira vez uma montanha para ir no Legendários, eu senti a transformação em mim. Eu já desci de lá acabado, né? Cheguei na recepção e minha filha me abraçou, eu comecei a chorar. E aí minha filha tem 10 anos. Ela falou, papai, você está chorando? Falei, tô. Tipo, e daí? Tô. Ela falou, mas eu nunca vi você chorar. Eu falei, pois é. E aí, cara, depois de uns 2 meses eu fui trabalhar no Legendários, né? Como staff, fui servir, como eles dizem lá, né? E aí, realmente, lá eles falam assim, ó, por que o cara que está trabalhando lá, ele tem que botar a mão para trás e ficar só olhando a transformação das pessoas. E realmente, você vê a transformação de cada homem, você consegue olhar no olho da pessoa e a pessoa está se passando pelo processo, alguns caminhando, outros parados, olhando para o nada, porque ele está absorvendo todo aquele conhecimento, aquele treinamento. E eu acredito que o metamorfose é isso, né? É isso. Uma pessoa fica paralisada, assim, tipo, olhando para o treinador, olhando para as outras pessoas e sentindo a emoção deles. Cada um sente de uma maneira única, vamos dizer assim. Cara, e é incrível porque você vê em cada dinâmica, às vezes, a pessoa criando as amarras dela. Ela criando objeções para não... Um exemplo, uma vez teve uma mulher num treinamento, num congresso que eu fiz, que tinha uma dinâmica lá, onde você busca as amarras para fazer um processo e tal, e ela disse, não, eu quero as melhores, as mais difíceis, e pegava, essa pessoa aqui, ela é boa, essa... Cara, as pessoas que mais se entregavam, que mais estimulavam, né, as mais... E ela pegou as 4 mais fortes. Quando chegou no momento dela, o que ela fez? Ela travou. Ela ficou parada. Ela não se movia. Aí eu já entendi na hora. O que ela faz na vida dela? Ela busca os piores empecilhos para que ela fique travada na vida. Eu cheguei do lado dela e estimulei. Disse, é isso que você vai fazer? Você vai continuar se travando na vida? Vai continuar deixando todo mundo fazer tu ficar no teu lugar? E comecei. Cara, quando essa mulher ativou, aquelas amarras deram um bicho para segurar ela. Porque ela ativou o que ela não queria ativar lá fora. Então ela buscou todos os obstáculos para se manter na inércia. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. A gente busca um relacionamento, às vezes, para deixar a gente travado. A gente busca uma sociedade para deixar a gente travado. A gente busca uma oportunidade que é uma lebre, né? um lobo, né? Para deixar a gente travado. E você precisa, sim, entender qual é a parte que eu estou me sabotando, subconscientemente. Ou, às vezes, busca pai e mãe para te travar de novo, para tu ficar confortável, né? O tempo Na todo. vida real é assim. A pessoa sai de casa, mesmo sozinha ou casado, enfim. E aí fica 1 ano, 2 anos morando sozinha, daqui a pouco tu olha, ela voltou para casa do pai e da mãe, aí você fala, e aí, cara, voltou? Pois é, veja bem... Eu estava tentando. É que ali na casa da mãe tá confortável, né? Tipo, Quem tenta se contenta em não conseguir. Eu estava tentando, estava se contentando a não conseguir. Quem tenta se contenta em não conseguir. Cria todas as objeções para ficar parado, para ficar na inércia, para não prosperar. Eu digo isso porque eu já vi isso, né? Na vida real, assim, exemplos de conhecidos meus. E é muito, sei lá, estranho. Para mim é estranho, porque... Eu saí de casa com 21 anos e, cara, nunca mais voltei. Não porque eu não quis, né? Ou porque eu não, sei lá, das amarras, eu nem entendo nada disso. Mas foi tão natural para mim, indo cada vez mais longe, mais distante dos meus pais. Hoje eu vejo eles uma vez por ano só. Mas, cara, a vida me levou para um lugar muito mais próspero, porque é ambiente, né? Justo. Ambiente. E é um processo. Naquela cidade onde eu nasci e morei 21 anos... Estava pequena para mim já, vamos dizer assim. Então, cara, é o processo, é isso aí. Mas tem umas amarras gigantescas. O sistema, né? Você abriu... Porque, por exemplo, na constelação, na parte sistema que eu falo lá, você tem alguns sistemas. Teu sistema de origem é teu pai e mãe. Então lá você pode ser o quê? Você pode ser filho. Você pode ser irmão. Boa. O teu sistema atual, a tua família atual, você pode ser o quê? Pai, marido. Quando você sai desse sistema, você migra para outro sistema. E o natural é que você continue nesse sistema, no teu sistema de família atual. Quando você volta e fica travado naquele sistema lá, tá faltando energia onde?
Aqui. na tua família. Então, quando você volta e tenta ser pai da tua mãe igual eu fiz, faltava o quê? Energia nos meus relacionamentos. Faltava energia nos meus negócios. Então, muitas vezes, eu não conseguia prosperar, eu não conseguia melhorar os meus relacionamentos, porque eu estava lá cuidando da minha mãe. E não é culpa dela. Eu assumi esse papel. Sim. Eu tive que entender isso. Então, entende? Se você está usando o teu papel no sistema errado, está faltando energia para você prosperar. Está faltando energia para você destravar na tua vida. Que legal, cara. Pô, e é outro exemplo prático, né? Bem fácil de entender, só não entende quem não quer. Diegão, estamos indo para a parte final do nosso episódio. Muito, muito obrigado. Cara, eu me sinto muito à vontade na tua frente. A gente, né, batendo um papo, para mim foi um bate-papo bem interessante. Muito conhecimento. Indo para a parte final, já peço para você, se inscreve agora no canal. Se você pegou aí da metade do episódio para frente, aproveita e se inscreve agora, porque aqui no podcast do Clube M tem realmente muito aprendizado todos os episódios, toda semana nas terças-feiras. Amigo, para finalizar, tem alguma coisa em você que você não suporta, não quer mais aceitar, não gosta de ver? Cara, eu não aceito mais comigo e com as pessoas que eu quero bem vitimismo. Porque quando você se coloca como vítima, você se coloca como um coadjuvante da tua vida. Você é responsável por tudo que acontece na tua vida. Tudo. Tudo. Ah, Diego, mas a pessoa me traiu. Tem uma parcela tua ali que devia ter feito diferente. Alguém bateu no meu carro, eu não sou responsável, você é responsável como você age daquela forma. Então, assim, quando a pessoa ela entra no treinamento, ela está como vítima, tudo bem, ela está num processo de aprendizado. Mas ela sair dela, ela tem que sair dali como responsável. Ela tem que sair dali como o protagonista da história. Então, eu não aceito mais, cara, me tornar vítima de uma sociedade, me tornar vítima num relacionamento. Eu tenho que ser a pessoa responsável. Tem uma frase que eu falo, cara. Fala para essa câmera ali, ó. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte: se você não muda, tudo se repete. Inclusive os teus ciclos de prosperidade, se você mudar, se você avançar a novos níveis, você vai ter uma vida diferente. Então, Einstein já falava, né? Insanidade fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Você tem que mudar, porque senão tudo vai se repetir na tua vida, inclusive os ciclos ruins. Perfeito! Sensacional, cara. Mais alguma coisa para deixar o recado? Agradecer aí, né? E assistir esse podcast. Minhas redes sociais vai estar na descrição aqui do podcast, todo o processo. Para quem não está inscrito ainda, putz, eu sempre falo, né? Eu vou falar agora, então aproveitar. Cara, não gasta. Clica no botãozinho, se inscreve, me segue lá no Instagram. Tem conteúdo diário, trabalhando autoconhecimento, trabalhando sistema. Vai para o próximo evento, vai para o Metamorfose, que lá eu tenho certeza que a tua transformação vai ocorrer. Cara, obrigado e é isso. Muito sucesso, cara. Desejo para você realmente, do fundo do meu coração, muito sucesso com esses seus treinamentos, tua empresa de treinamentos, toda a tua vida pessoal. Conheço tua esposa. Só desejo força e sucesso e milhões. Vamos para cima. Tamo junto? Vamos para cima. Bora. Valeu, pessoal. Até a próxima.